Olá pessoal, e o IMET ainda mantém o alerta de tempestade aqui para o Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira. Também segue o alerta de ventos costeiros, que vai findando aí agora na manhã, o vento diminui aqui no litoral gaúcho e também Santa Catarina. E o restante dos alertas aqui no mapa, eles vão findando agora até o final da manhã. Que eu rodei a atualização aí do modelo ECMWF, baixei os últimos dados do 0Z e já fiz a plotagem no mapa. Teve algumas alterações aqui para o Rio Grande do Sul, a gente vai dar uma olhadinha, e também o restante do Brasil. Então, muito importante, já deixa o like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa o botãozinho de hypar. Já faz isso agora para não esquecer durante o vídeo. Tempo bom agora neste momento, aqui não tem uma nuvem no céu, céu de brigadeiro, temperatura na casa dos 24 graus, está agradável, mas já está subindo. Então na plotagem do mapa aqui a gente observa que a chuva saiu um pouco aqui da grande Porto Alegre, diminuiu o quadro de chuva, praticamente não temos chuva marcando até hoje à noite. Os indicadores diminuíram, temos chuva aí na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, noroeste, no sul também, a metade sul aí. Lá em São Paulo são poucas condições até o momento. Minas diminuiu também o quadro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. É a região central aqui que tem um acumulado, pode passar de 30 milímetros, perto de 50 milímetros aí no Mato Grosso. Rondônia aí tem uma chuva já significativa acima de 60 milímetros. No Pará também temos aí uma condição de chuva equilibrada e também aí no Amazonas. Agora o Nordeste aí como um todo, a Bahia é pouca condição aqui na faixa leste. Lá no Ceará pancadas esparsas. No Maranhão é que chove um pouquinho mais, pode bater aí a casa de 10 milímetros. Mas no geral aí é pouca chuva e o que muda é o calor. Certamente, principalmente aqui no sul do país, a gente vai ter a temperatura aí passando dos 30 a 35 graus. Inclusive na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, litoral também, a gente vai estar com temperaturas aí perto dos 30 graus, sensação de abafamento, toda a Costa Doce aí acima de 35, Santa Maria acima de 30, São Borja, todo o noroeste do estado aí, principalmente antes da chuva, a gente tem praticamente todo o estado acima dos 30 graus. E obviamente essa condição de temperatura alta somada à condição de umidade, a gente pode ter formação aí de áreas de instabilidade um pouco mais severas com temporais isolados. Por isso que se mantém o alerta do IMET, que é válido até a meia-noite da quinta-feira. No quesito de temperaturas, a temperatura também 28 graus lá em Floripa, a região sul aqui de Santa Catarina muito calor, Chapecó acima de 30, Londrina acima de 30, Cascavel, São Paulo pode bater 30 graus também, na capital, São Carlos, Bauru, Presidente Prudente, Campinas, praticamente todo o estado acima de 30 graus. Temperatura também sobe um pouco na divisa aí com Minas, mas ainda temos um pouco de chuva aqui, a gente já vai ver a chuva aqui no sul de Minas. O Vale do Paraíba também temperatura bastante alta. Rio de Janeiro também a temperatura segue perto aí dos 30 e passando dos 30 graus. Duque de Caxias, mais ao norte também a temperatura sobe. Aqui no Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim, também a temperatura chega perto dos 30. Lá em Vitória também, Colatina passando dos 30. Então assim, a temperatura de 30 é um marco aí, divisor de águas aí que praticamente está estabelecido em boa parte do Brasil. Lembrando que estamos no verão, né? A gente não pode esquecer disso. No entanto, temperaturas de 37 lá em Patos, no Nordeste, onde não chove. Sobral 33, Teresina 34 graus, Recife 30 graus aí ao longo do dia. E aí a gente tem as áreas de instabilidade que começam a rodar aí, né? Neste momento aqui pelo radar meteorológico não tem instabilidade nenhuma, tá lá em Buenos Aires, a gente consegue observar aqui. Agora o INDE carrega os dados também dos radares lá da Argentina. A inclusão desses novos radares é muito bom, que às vezes eu acessava o banco de dados lá da Argentina para ver como é que estava a instabilidade avançando. Agora já está incluso aqui no INDE. E a gente consegue ver que a instabilidade está longe ainda. Olhando ao vivo agora, as áreas de instabilidade estão se deslocando. A gente está vendo aqui a foto do satélite em direção ao Rio Grande do Sul. Então a gente vê a frente fria se deslocando aqui. Da mesma forma a gente vê aqui os ACAS, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, atravessando o sudeste do Brasil, a região central aqui. As nuvens estão fazendo esse movimento, toda a umidade conectada a essa frente fria aí sobre o mar, segue provocando chuva nessa faixa aqui da região central e também do sudeste do Brasil. Então, nos acumulados de chuva até a meia-noite da quinta-feira, pelo modelo europeu atualização 0Z, é a mesma que eu plotei os dados, a gente vê que praticamente não tem mais chuva na Grande Porto Alegre. Pode acontecer de não ocorrer chuva até o final do dia. No entanto, a temperatura segue alta, pode bater aí 35 graus possivelmente, e podemos ter aí instabilidades isoladas no final do dia.
Mas como, Fabiano? Está dizendo que o modelo não coloca nada e está dizendo que pode ter pancadas isoladas. O que é isso? Formações convectivas de final de tarde. Pode ocorrer os famosos temporais de verão. E eu vou estar acompanhando à tarde aí os radares para a gente tentar aí identificar alguma formação, e eu aviso nos nossos grupos. No primeiro comentário aqui eu vou deixar o grupo News, que é um grupo de notificação que quando tem essas adversidades eu aviso lá, e também coloco informações das lives e dos vídeos aqui do canal. Então, se você tem interesse, pode participar aí do grupo. É um grupo gratuito e exclusivo para notificações. E também lá nos grupos de membros, se você quiser se tornar membro, a partir de R$ 2,99 você ajuda o canal aqui mensalmente. E a gente observa então que a instabilidade chega lá em Pelotas, né? Pelotas continua o quadro, atrasou um pouco. Ontem eu comentei da questão do horário, né? A divergência que pode ocorrer, e atrasou. Ontem marcava que a chuva era para ser de manhã, a gente viu que está bem distante, lá na Argentina no momento, e está mostrando que a instabilidade agora para Pelotas é no início da tarde ali, e também algumas pancadas à noite. Lá em Uruguaiana também são pancadas aí à tarde, aqui mostra um quadro de chuva mais forte. Então podemos ter temporais aqui na faixa oeste, também no noroeste, São Borja, Garruchos, atinge Posadas lá na Argentina, e o litoral mais ao sul aqui, entre Mostardas e Rio Grande, que a gente tem um pouco de instabilidade. Então, possivelmente, galera, a gente não tenha mais chuva como estava previsto. Aqui na Serra Gaúcha, algumas pancadas final do dia, Porto Alegre talvez não, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, mudou o quadro aí na atualização atual. Se a gente confrontar os outros modelos, eles também tiraram a chuva aí, só o GFS que mantém alguma estabilidade, mas é muito pequena aqui, muito isolada. Demais regiões do Brasil, Santa Catarina também praticamente nada de chuva em todo o território catarinense aí ao longo do dia, talvez alguma pancada, uma nebulosidade aí na Serra Catarinense, mas ainda também vale a observação de formações de verão à tarde. Paraná também praticamente nada de instabilidade, algumas formações aqui muito isoladas entre litoral e Curitiba, e em direção aí à divisa com São Paulo, que a gente tem um pouco de instabilidades isoladas. Praticamente todo o estado de São Paulo está nessa condição de pancadas de chuva à tarde, que muitas vezes o modelo aqui pode dizer que vai chover 4, 5, 10 milímetros e pode despejar 30 milímetros. Então tem que ficar atento aí a formações convectivas que vão ocorrer à tarde aí. Todas as regiões colocam a chuva sempre aí entre o início e final da tarde. Então há a possibilidade de pancadas aí, São Carlos, Campinas, São Paulo, Marília, São José do Rio Preto, Taubaté, uma condição ali no Vale do Paraíba é muito pequena, mas também pode ocorrer pancadas. O litoral é que praticamente não mostra nada de chuva, entre Itanhaém, Santos, São Sebastião, talvez em Ubatuba tenha aí alguma instabilidade em direção também à Angra dos Reis, Paraty, aqui no estado carioca, onde observamos aqui que na capital fluminense não tem chuva prevista para hoje. Temperatura acima dos 30, uma sensação de calor e abafamento aí ao longo do dia. Também para Maricá, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Lá na Serra não tem chuva a princípio, Petrópolis, mas entre Petrópolis e Nova Friburgo a gente tem umas áreas de instabilidade, então pode se deslocar aqui e ter pancadas aí à tarde, né? Nova Friburgo está mostrando que tem chuva aí agora entre final da manhã e à tarde, então pode haver um deslocamento e chover na Serra aqui, que acaba pegando aí Juiz de Fora, em Minas Gerais, pancadas aí também na volta do meio-dia, muito nublado essa região, que é justamente essa faixa aqui de instabilidade, ó, que a gente está vendo aqui, é o que a gente está vendo na imagem do satélite. Ó, a faixa mais intensa de instabilidade continua se deslocando aqui, trazendo umidade da Amazônia e provocando chuva esporádica aí ao longo do dia. Não tem nenhum movimento de chuva forte, mas continua a instabilidade e nublado. Então tem regiões aí que podem chover o dia todo e tem regiões que não vão chover quase nada ao longo do dia. E mesmo onde chover, os volumes até o momento não são expressivos. Em direção à região central, aqui ao Pato de Minas, também o Triângulo Mineiro tem um pouquinho aí perto de 5 a 10 milímetros. Goiânia perto de 15 milímetros. Lá em Palmas também tem um pouco de instabilidade. A região aqui do Mato Grosso, aí, a faixa até Porto Velho ali, tem chuva aí em torno de 15 milímetros até 20, 25 milímetros. Lá em Manaus o dia também deve ter algumas pancadas aí mais fortes,
perto do meio-dia, entre meio-dia e a tarde, e depois abre sol, a temperatura sobe passando dos 30 e a sensação de abafamento, porque a umidade segue alta aí em Manaus. Lá em Belém do Pará pode chegar entre 5 e 10 milímetros, e o Nordeste aí praticamente nada de chuva, Recife, Natal, Salvador, algumas pancadas muito isoladas entre Salvador e Porto Seguro, pode ter aí umas pancadas isoladas durante a tarde, mas depois de Porto Seguro a gente vê até Vitória lá, né? Não tem quase nada de chuva, inclusive ali em Colatina o quadro diminuiu e não deve ter instabilidade nem em Vitória, até divisa aí com o Rio de Janeiro. E já dando uma espichadinha aqui, galera, a instabilidade pode ocorrer na madrugada em Porto Alegre. Então deu um atraso nos deslocamentos dessas áreas de instabilidade. Então, ao longo da madrugada, pode ser aí que a gente tenha as instabilidades jogando aí o restante do quadro para quinta-feira. Então, hoje à noite a gente atualiza as novas informações e final do dia eu estarei acompanhando qualquer eventualidade, estarei informando nos nossos grupos aqui do canal. Ok, pessoal? Qualquer outra dúvida, pode deixar um comentário aí que eu responderei a todos. E hoje à noite a gente atualiza as informações. Muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.